Sejam muito bem-vindos ao Pod Prósperas, esse podcast da comunidade de empreendedoras Elas Prosperam. Eu sou Amanda Vanassi, a idealizadora desse projeto lindo que conecta mulheres. E nesse espaço a gente fala sobre o empreendedorismo feminino de uma forma nua e crua, contando os perrengues, tudo que dá certo, para que a gente possa viver com mais leveza. E hoje eu tenho uma próspera maravilhosa aqui, uma convidada que eu amo de paixão, uma amiga que eu tive a sorte de receber do universo, Jussiane Alves, ela que é mentora de mulheres, sexóloga e palestrante. Seja muito bem-vinda, Ju, minha amiga, é um prazer te ter aqui, eu estou muito feliz. O prazer é todo meu em estar aqui participando desse podcast maravilhoso, fazendo parte dessa comunidade que eu amo, já tem meu coração. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, Amanda. E por que essa comunidade já tem o teu coração? Essa comunidade tem meu coração desde o primeiro dia que você mandou aquela mensagem me convidando a participar. Eu senti, tem coisas que a gente sente e realmente eu senti que era para estar aqui. E no decorrer de todos esses meses e todos os momentos juntos que passamos, percebi que sim, que estou no lugar certo. Fez amizades? Muitas. Conseguiu clientes também? Também. E parcerias para fazer eventos, né? Parcerias para eventos, sim. Olha que delícia. Maravilhoso, assim, meta cumprida. Ai, que legal. Ju foi uma das nossas palestrantes da nossa imersão de autoconhecimento maravilhosa. Também deu aula, nossa, tua aula online na comunidade. Para vocês terem uma noção, ela foi uma aula tão profunda que a gente escolheu não colocar ela no YouTube, porque as pessoas se sentiram muito à vontade para abrir coisas, Ju, que eu considerei muito surpreendentes. Porque quando a gente fala sobre sexualidade, vamos falar de sexualidade, as pessoas imaginam, Sim. Sei lá, ela vai dar um passo a passo de como ser melhor na cama, né? Quando eu vi, as pessoas estavam dividindo dores que elas têm da vida contigo e eu fiquei impressionada. Porque realmente, mulheres unidas se curam. E quando a gente tem alguém à frente como tu, que ajuda a trabalhar essa mentalidade, é aí que dá a virada de chave, né? Quando tu trata essa questão da sexualidade com as mulheres, tá? Dentro de uma mentoria. O que tu mais escuta? Qual que é a reclamação mais, assim, a reclamação ou a dor que tu mais escuta? Elas costumam te procurar por um motivo e de repente descobrir que era outro? Sim. Geralmente nos atendimentos, né, e na mentoria, elas acham que estão com um ponto, é um ponto. Uma questão Só que só. não é só essa questão. No momento que vou começar, eu faço uma anamnese e daí, claro, vamos pegar alguns pontos físicos, enfim. E depois entra todas as questões emocionais e muitas vezes elas vão descobrindo coisas que elas nem imaginavam. Que às vezes elas acham que o problema está nela e não é. Que às vezes vão trabalhar achando que é uma questão de desenvoltura, enfim, e autoestima. Então, assim, vai sendo aprofundado conforme elas vão se percebendo. E realmente, por exemplo, naquela aula, a princípio tinha todo um roteirinho preparado, mas fugiu totalmente porque elas começaram a ver o prazer para além da cama e o sexo e a sexualidade para além do ato. E sim aquilo que está envolvido, né, em tudo. A gente estava falando na tua aula o que era uma preliminar. Isso, lembra? Lembro. E a gente disse, nossa, pra mim, Amanda, às vezes uma preliminar é um papo gostoso com o marido que me faça achar ele mais interessante. É um vinho que se abriu, é uma série que a gente assistiu. Porque eu acho que ainda tem um imaginário, né, Ju, que a preliminar deve ser de tal jeito. Beijo no pescoço, deve ser puxar o cabelo. Acontece, não é? Sim, bastante. É como eu sempre falo. Sexo começa no bom dia. Olha aí. Sexo começa no bom dia. Porque não adianta, de manhã, por exemplo, passa pela esposa ou passa pelo o marido, nem cumprimentam e de noite querer sexo. Então, tem que ser tratado durante todo o dia, todo momento. E as preliminares, muitas pessoas acham que sexo oral é preliminar. E não é. Eu achava, por muitos anos eu achei. E não é, né? Então, as preliminares, elas vão para além disso. É aquele cheirinho no cangote, como um bom nordestino fala, né? É aquele... Passa a mão no cabelo, mandou uma mensagem. Um emojizinho diferente. Um emoji diferente. Eu comprei um bombonzinho, lembrei de ti, sabe? Tudo isso vai entrando nessa questão da preliminar.
E aí vai para além, né? É como um jogo de conquista. Sempre. E você tem que ir acendendo esse fogo da mulher ao longo Claro. do dia, É. né? Até Aham. porque o orgasmo, o meu é assim, me corrija se das outras não for. Mas ele é muito aqui, né? Todos. Ele é totalmente mental. Eu preciso estar com a cabeça preparada para aquilo. E eu percebo que se eu tô num dia que eu já fiquei nessa preliminar, nessa brincadeira com o marido, chega na hora, a coisa flui Sim. e rápido, né? Uhum. Agora, se é aquele dia que realmente passou um pelo outro de bico, né, a gente nem deu bom dia, chega na hora, tá, vamos cumprir tabela, parece que a gente vai aborrecida. Claro. Aham. Começa aqui, na mentalidade. Uhum. E quanto mais você vai alimentando de coisas boas, uma coisa que eu sempre falo, é a questão de desenvolvimento da mentalidade erótica. Que é diferente não é a pornografia, não é você desenvolver, por exemplo, tem contos, alguns livros, alguns podcasts que falam sobre isso, Escuta 50 tons de cinza. algumas séries, que é justamente para desenvolver o imaginário, porque a fantasia, muitas pessoas acham que a fantasia não tem o discernimento, por exemplo, acham que levar lá um chicote, uma máscara, enfim. Não, aí sim, é uma fantasia. Mas existem outros tipos de fantasia que você pode ir alimentando isso na relação. E desenvolver essa mentalidade erótica é muito importante, principalmente para as mulheres. Que muitas vezes elas não conseguem praticar o autotoque, porque dizem, tá, e eu vou pensar em quê? No início, quando eu fui pensar em praticar, tentar, eu achava muito estranho, Ju. Encostar em mim mesma, assim. Como era uma coisa assim, tipo... Isso aqui não tem que ser um terceiro. Acho que eu tinha muito isso na minha cabeça, sabe? Será que não é papel do homem vir aqui e tocar e estimular? Eu me sentia muito estranha, é verdade. Amigas, eu vou falar aqui, ó. 367 dias da Netflix. 365. 365 dias é uma indicação, né, amiga? É uma boa indicação para trabalhar esse imaginário, hein? Sim, quando você porque no momento que você vê vê aquelas cenas, enfim, você começa a imaginar. E tudo com música, eles tomam Tudo esse tem cuidado. a questão da música, então vai havendo todo um envolvimento naquilo. Isso aí. E ali, como você falou da questão do achar que outra pessoa era responsável por isso, é que a gente tem mania de terceirizar, né? Terceirizar o prazer. Só que você não tem que terceirizar o seu prazer. Mas é que entra naquela questão muito interessante que a gente já debateu fora do podcast, que é assim, as nossas mães vinham de uma época, né, Ju, que elas eram praticamente, elas serviam para fazer filhos, então não tinha esse envolvimento. Elas não falavam com a gente sobre isso. Minha mãe sempre teve muito problema para falar sobre isso comigo. Até hoje ela não fala. Sim, isso vem de antes e hoje, por exemplo, eu recebi o áudio de uma amiga dizendo assim, eu preciso que você fale com a minha filha. Porque comigo, ela não se abre e eu sei que ela precisa falar sobre isso. Eu preciso que você fale com ela. Então, assim, nós mulheres, como eu sempre falo, nós somos podadas desde o início. Era algo que é feio falar, algo que não se deve falar. É um assunto que, por exemplo, isso não é um assunto que vai se levar à mesa na janta de Natal, na ceia de Natal, né? Então, assim, fica algo que fica escondido, velado. E quando a mulher que fala sobre isso, aí ela é tida como, nossa... Oferecida. Que não deve vai falar coisas que não devem. Muitos homens não querem um relacionamento, por exemplo, com essas mulheres que são donas de si, donas do seu prazer, porque é lindo na teoria. Eles querem, sim, uma mulher que fale sobre tudo, mas na prática é diferente. E quando nós vamos começando a descobrir esse mundo do prazer, aí é tudo melhor. Mas realmente esse corte de não se falar sobre isso em casa, de não se falar na escola, a religião muitas vezes traz esse corte como errado, algo feio. Porque realmente ali é uma questão histórica, né? É uma questão histórica, onde as mulheres, elas iam, sexo era para procriar. Única e exclusivamente. Única e exclusivamente, não para sentir prazer. Pensa só, a gente com clitóris com 8.000 terminações nervosas e não poder sentir prazer. E era só o buraco, ninguém encostava naquele clitóris. Exato, e não poder sentir prazer. Ai, que raiva. Eu penso que a mulher que se conhece,
ela incomoda um pouco o homem, às vezes, por assustar. Sim. Então, a mulher que se conhece, minha amiga, ela precisa de um homem do lado dela, mas de um homem, né? De valor. Um cara que consiga se sentir completo pelo que ela sabe. E não amedrontado. E é difícil de achar isso, não, minha amiga. A gente não acha embaixo de pedra, não. Porque olha que parece que tá cada vez mais escasso. Sim. Desculpa falar, Brasil, mas eu falei agora aqui. Precisa. E tem algo que me chamou muito a atenção na tua aula online, quando tu disse que, às vezes, a mulher ela tem vergonha de falar pro marido que ela gosta de um determinado jeito, porque ele vem e fala assim, onde é que tu aprendeu isso? Sim. Uhum. E eu fiquei pasma, porque eu penso que a gente pode ver em tantos lugares, eu posso conversar com amigas, eu posso ver o filme, eu posso ouvir o conto, é tudo que tu falou, eu posso ver na novela. Sim. Eu não preciso necessariamente sair com alguém para descobrir isso. E aí o homem se sente incomodado? É como se ela estivesse fazendo algo errado? Muitas vezes entra na questão de mexer na masculinidade. A questão do ego, né? A questão do ego. A questão da cultura do falo. O homem que é aquele que, nossa, eu é quem tenho que fazer, sou eu que tenho. Sim, ele tem que proporcionar prazer, ok, sim, precisa proporcionar prazer, mas o prazer ele deve ser mútuo, né? Mas a mulher, ela precisa se conhecer. E quando a gente trabalha, por exemplo, é impressionante o tanto de mulheres que não conhecem a anatomia do próprio corpo. Que é uma coisa que nós precisamos conhecer. Saber ali o que é vulva, o que é vagina, o que é clitóris. Mulheres que acham que por onde sai pelo mesmo local, xixi, menstruação, e não é isso, e não é. Então, assim, por mais que pareça, nossa, Ju, existe isso? Existe, e é muito comum. Então, assim, quando nós nos conhecemos desde a nossa anatomia até os nossos pontos de prazer, fica mais fácil. Ou, por exemplo, muitas mulheres passam a relação inteira, não sente prazer nos seios, mas na hora fica lá. O cara gosta e ela vai. E ela permite. E ela permite, mas ela não gosta. Sim, ela acha que E se precisa ela não permitir. comunica, vai ser a vida inteira. Ele vai achar que ela tá gostando. Sabe que eu aprendi contigo essa questão de que o nosso clitóris, ele é grande? Não, tá certo. Ai, eu ia até trocar a palavra, porque eu fiquei até nervosa. Ele é bem maior do que só a gente brinca que é botãozinho, né? Sim. E eu fui descobrindo que na lateral do eu, Amanda, do lado direito, tem um botãozinho do lado direito aqui da parte interna da vagina ali, é onde dá um barato. Então eu descobri 2 orgasmos, o do botãozinho e o da lateral. Sim. Mas eu não sabia se tu não tivesse me contado e me mostrado. Até deveria ter trago aqui pra mostrar, mas acabei não esquecendo, né? Mas assim, o que a gente vê, né? É a pontinha, como o iceberg, né? Ai. O que a gente vê é só a pontinha. Mas ele tem todos aqueles lados e as terminações, elas se estendem para toda e ainda para outras partes. Então, quando você toca, por exemplo, desse lado, é porque, sim, tem terminações que elas vão estar localizadas ali. E se você aprendeu que esse ponto te dá muito prazer, amém, perfeito. Olha só, isso me entusiasma, entendeu? Uhum. Porque a mulher muitas vezes pensa, nossa, eu passei a vida toda e se eu tive 1 ou 2 orgasmos foi muito. Porque as pessoas acham que esse orgasmo tem que vir necessariamente da penetração. Sim. Sabe? Não sabem como é que isso pode funcionar. E se tem algo que eu vejo muito como barreira, Ju, na conversa com gurias da nossa comunidade mesmo, eu digo, vamos lá, sempre que vocês estão expondo em eventos, eu puxo as gurias e digo, vamos lá, vamos comprar pelo menos o primeiro vibrador. Cara, elas têm um medo, parece que é algo errado e que se o marido descobrir, vai ser pior. O meu marido, ele hoje é melhor amigo, meus vibradores têm nomes, tá? Eu não vou abrir aqui, mas eu digo, pega lá o fulano, tá? Mas ele, quando ele me comprou o primeiro vibrador, que não fui nem eu, e chegou, ele ficou com um pouquinho de ciúmes, assim. Porque o homem fica meio tipo, e agora? Qual que vai ser meu papel? Amado, você está livre. Seus dedinhos nunca mais vão fritar, entendeu? Tu pode fazer só o que tu quer. De resto, vamos concluir, bota lá ou no início, né? Ou no final. Por que tu acha que as gurias têm tanto receio, mesmo sendo mulheres já com filhos, até muitas vezes crescidos? É por essa cultura? Sim. Vem
historicamente, e a questão cultural também, né? Até porque a gente sabe que as culturas, elas são diferentes. E, por exemplo, o que é aqui para nós em outro país, até em outro estado, é diferente. Então, assim, é cultural. Mulheres, e a questão do vibrador, muitas mulheres pensam, tá, mas elas focam na questão de, por exemplo, não ser uma pessoa real ou um homem, porque o vibrador ela nunca vai substituir uma pessoa. Não vai. E assim, ó, muitas mulheres podem me odiar agora, mas falam na questão assim, quando você diz assim, eu vou comprar um vibrador porque daí não precisa nem de homem, não precisa nem fazer isso, não precisa. Não, não é assim, gente. O vibrador é algo que vem agregar e vem te ajudar a descobrir seus pontos de prazer, sim, mas o toque físico, o carinho, tudo, isso não substitui. Não, Não substitui. E os homens, por exemplo, eles às vezes ficam com receio, porque não existe muitas vezes uma comunicação de qual a participação de cada um. Uma provinha equipe, gente. Mas é que eu acho que uma provinha equipe. uma gincana. É que eu acho que a mulher também, ela fica pensando assim, como é que eu vou apresentar isso aqui pro meu marido, né? O que será que ele vai achar se eu levar? Eu Amanda, da minha experiência, eu tenho muito essa ideia, assim, de que a mulher pensa que o vibrador é necessariamente a forma de um falo, né? De um pênis. Muitas pensam isso, então tem medo de ter em casa. Quando tu mostra o golfinho, mesmo ele sendo algo que dá para disfarçar tranquilamente com um filho, por exemplo, que vê... elas ainda ficam com essa coisa, mas é pra me botar dentro? Eu acho que a mulher tem muito isso também. Sim. Né? A questão do não entender, né? Porque existem vários tipos de vibradores e a questão da função deles. Existem aqueles que são estimuladores da parte externa do clitóris, enfim. Existem os penetráveis, existem aqueles que ao mesmo tempo estimula ponto G e clitóris. E para isso a gente precisa conhecer. Precisa conhecer, pesquisar, entender como é. Muitas pessoas dizem, eu vou lá, compro na internet e era isso. Mas daí, agora, chegou, vou fazer o quê? Usa sem nem colocar um lubrificante antes, machuca, incomoda, acha ruim. Tudo colabora. Então, assim, essa falta do conhecimento, do se permitir. Porque eu acho que quando você se permite, tá aberta a conhecer, tudo fica mais fácil. Sobre essa questão de saber como usar o produto e também a finalidade dele, Ju. Porque tu mesma me ajudou esse ano, quando eu te disse, Ju, tô tomando uns remédios, baixaram muito a minha libido, eu não tô conseguindo ter orgasmo, e é verdade. Boa parte dos antidepressivos, eles trabalham nessa área, né, Ju? E aí tu prontamente me disse, Amanda, vou te mandar esse aqui, tu testa, que vai te ajudar a aumentar ainda mais a sensibilidade ali. Então, ele acaba ajudando também nesse tipo de situação, né? A gente pensa, a Ju como sexóloga e venda de produtos, ela só vai ter vibradores. Mas não, tem outros tipos de géis, sim, não é? Que acabam ajudando a gente com essas curas, com essas situações. Porque quando a gente fica doente, por exemplo, a gente estava falando isso no carro, vindo pra cá, né? Dá um câncer. A gente começa a se sentir muito estranha. E cai cabelo, e você não se sente mais atraente. E daqui a pouco não passa pela cabeça o sexo, mas não o sexo... Sim. Mas, cara, um sexo amoroso, que o marido vá devagar, que daqui a pouco ele tenha acesso a esses produtos, como os excitantes, né? Como um vibrador mais de boa, para que essa mulher se sinta amada, para que ela possa ter um orgasmo e isso fazer bem para ela também. Porque eu acho que quando a gente tem uma relação legal com o nosso par, que a gente se sentiu amada, que a gente se sentiu importante, como isso melhora o nosso dia? Aí eu vou te pedir, meu amigo, o seguinte, sobre o orgasmo. Ele tá dentro de uma das maiores reclamações que as mulheres te trazem? Sim, a questão do orgasmo, a questão da libido. O orgasmo, por exemplo, eu sempre comento assim nos eventos e quando eu estou falando com as meninas. Se você me pergunta, se eu pergunto, você já teve um orgasmo? E você diz, não sei. Vixe. É porque você não teve. Com certeza. É porque você não teve. Porque muitas mulheres passam uma vida inteira, passam muito tempo em uma relação e não tem orgasmo. E por que, Ju? Por que essa mulher não tem orgasmo? Aí elas chegam loucas achando que tem um problema. Eu tenho um problema, eu não consigo ter orgasmo. E
quando você vai analisar, quando você vai conversar, e entender como é, desde a rotina dela, porque a gente sabe que a nossa rotina também influencia muito, né? A nossa Uhum. rotina influencia muito. Tem tudo a ver. Então, a questão do orgasmo. Muitas vezes a questão do relacionamento não está indo bem, ou ela tem problemas com autoestima. Muitas mulheres, por exemplo, não fazem sexo com a luz acesa. Porque tem vergonha do corpo, fica achando que ele vai estar olhando para a estria, vai estar Uma olhando para a gordurinha. gordurinha, Uhum. enfim. Ou ela não se sente bem com ela e transfere isso para a hora da relação. E não vai conseguir ter orgasmo, porque ela vai estar com o pensamento dela longe, ela vai estar Bloqueada. pensando em outras coisas, na questão do corpo, se ele está olhando, se não está, enfim. Então, isso vai dificultar o orgasmo, né? Então, assim, quando essa mulher começa a se conhecer, como a gente falou agora há pouco, tá, então eu sei que se eu tocar aquele lado do meu clitóris, a chance de eu ter um orgasmo é melhor. Então, ela tendo esse conhecimento, vai facilitar. Aí acontece muitas vezes de, por exemplo, passou 20 anos. Eu sempre trago alguns relatos do que eu escuto na minha trajetória, né? Claro. Então, assim, 20 anos em uma relação, não teve orgasmo. Aí, tentava uma coisa, ele não aceitava. Tentava colocar uma lingerie ou trazer alguma coisa diferente. Ah, com quem você aprendeu isso? Ai, não. Aí murchava toda O problema é o tudo. boy, né? E Tem que se daí- livrar. E daí, depois que encontrou uma parceria, que jogava junto, que tentava, que ia, vamos fazer isso, é bom para os dois, o que os dois querem, que os dois gostam. Pronto, orgasmos múltiplos. Ai, meu Deus. Orgasmos múltiplos. Então, assim, essa questão do orgasmo, ela é um ponto que, ao mesmo momento que ele chega muito, a gente vai mostrando as possibilidades e essa pessoa vai entendendo, essa mulher vai entendendo como é todo esse processo. Assim como a questão da libido, que nem sempre é um problema físico, muitas vezes é mental. Sempre falo, a admiração pelo parceiro. Ó, perdeu a admiração, perdeu o tesão. Eu fiquei pensando agora no peso que o homem carrega também, Ju, porque, claro, a gente levanta a bandeira para as mulheres, é óbvio que sim, mas muitos homens aprendem o sexo na pornografia. Sim. E eles vão replicando isso com as parceiras. Se a mulher tem bloqueios e vergonha e ela não consegue falar para esse parceiro, vamos descobrir junto, ele também só vai repetindo o que ele acha que é bom. Né? Às vezes a gente fala, o problema é o parceiro. Não, o problema é a comunicação, que é algo que tu Exato. tem falado muito sobre, né? Sim, a comunicação, ela é essencial em todos os âmbitos, né? Em todos os âmbitos. E no âmbito da relação, principalmente, porque você precisa, sim, comunicar de forma assertiva. Porque às vezes um tá achando uma coisa, outro tá achando outra e não fecha. Tô achando que tá maravilhoso e o outro tá com o pinto não doendo, fecha. ardido. E não fecha. Então, assim, por exemplo, a questão do lubrificante ali que você falou. Muitas vezes, a questão ali que a gente falou sobre o remédio, né? Alguns remédios, algumas coisas que se usa. E aquilo pode causar uma diminuição da lubrificação. E que a lubrificação faz parte do ciclo, né? Desse ciclo do prazer. Então, quando ela tá menor, por que eu vou ficar sentindo dor, né? Por que eu vou sentir dor se eu posso usar um gel lubrificante? Então é uma questão de realmente se permitir. Foi em um lugar, como no nosso caso, nossos encontros são femininos e sempre tem, né? A gente busca colocar a sex shop porque eu acho fantástico e eu acho que até poderia mudar o nome, hein? Não é só sex shop, né? Vai tão além. Vai tão além. Se permitir lá, pelo menos, conhecer o que tem de produtos em gel, se tu tem medo de um vibrador, né, Ju? Porque como muda a sensação, como a gente se sente bem. Agora eu quero fazer uma pergunta. Okay. Para além do prazer, por que ter orgasmo? Orgasmo é vida, né, gente? É mesmo, é múltiplos. Eu gostei de falando assim, ó, múltiplos orgasmos. Vamos ter que descobrir como é que tem múltiplos orgasmos. O orgasmo, quando você tem um orgasmo, é uma sensação tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que
você às vezes nem sabe explicar. Existe, claro, todo um processo químico, né? Dopamina, existe todo um processo químico, mas aquela sensação de como que, ai, voei, parei, é maravilhosa. E quando você tem um orgasmo, quando você se permite sentir prazer, a tua vida flui muito melhor. Amiga, vamos, já que tu falou sobre isso, vamos tentar descrever o que é um orgasmo, tu e eu, tá? Tá. Pra mim é como algo que tá pequeno e vai crescendo. Sim. É algo que parece que vai subindo pela barriga. Aham. Como aquela ansiedade de quando a gente tá no topo da montanha-russa e ela vai descer. Então, ela vem vindo assim. Então, quando desce, vum! Parece que vem tudo. É um negócio que parece que vem tudo aqui pra cima e bate lá na cabeça, assim. Eu não sei, é como se a gente entrasse em ebulição. É mais ou menos isso, assim, que eu consigo descrever. Aham. Eu vejo muito como isso, como que você vai ao céu, vai ao céu e volta extremamente feliz. E volta extremamente feliz. E principalmente se você volta extremamente feliz e você consegue dizer de novo, não para que tem mais. Eu quero mais, eu Não quero... para que tem mais. Você tinha me dito que tremem as pernas, né? Sim, muitas mulheres tremem as pernas, Tremeu a perninha. comum, assim, é comum acontecer, né? A parte do tremer as pernas, porque realmente é muita adrenalina, né? Que a gente, é uma questão de segundos, mas mexe muito no seu corpo. Mexe muito. Então, assim, a questão, muitas mulheres tremem a perna, a questão, o batimento cardíaco, ele fica extremamente acelerado, o batimento cardíaco. Tem mulheres que já vi vários casos de mulheres que choram. A questão do grito, enfim, isso pode acontecer também. E você procura alguma coisa pra segurar, que você possa segurar, apertar, enfim. Então, tudo isso faz parte desse... Claro, toda mulher, cada uma vai ter sensações diferentes. Mas esses são questões comuns que acontecem durante esse percurso do orgasmo. Amiga, é bom demais. Se tu não teve numa relação algo que tu diga assim, ó, isso aqui é muito diferente de tudo que eu já vivi, você não gozou, né? E quando você passa por isso, nossa, tudo fica mais gostoso. Você acorda linda, a pele tá linda, dá vontade de fazer muita coisa, a sua produtividade é bem maior. Então, assim, e uma coisa que, pra não esquecer, quando tu falou ali da questão da sex shop, hoje nós já trabalhamos muito com a questão do bem-estar íntimo. Tanto que eu falo muito sobre a questão de... eu trabalho com produtos de bem-estar íntimo. Claro. Né? Porque ele vai para além do... Tem o gel, aí tem o desodorante, tem o sabonete íntimo, tem várias coisas. Vai além do plug anal. Isso, vai além do plug, vai além... E uma coisa que, assim, que pra mim é extremamente importante, eu não abro mão, é a questão de ter a informação correta. É eu dizer, Amanda, você vai usar esse gel aqui, aquele que eu te indiquei, porque ele vai agir assim, assim, e ele vai te fazer bem por isso. Porque daí eu me preparei, não só para vender um produto, eu me preparei para entregar uma experiência, seja para você ou para o casal. Nossa, pra mim, me salvou quando tu me entregou aquele último gelzinho rosinha. Porque realmente, com essa questão de remédios... Sim, acontece bastante. Então, assim, quando diz assim, eu não tenho... todo mundo que quer vender, porque muita gente acha que... Até esses dias eu coloquei o que você não deve dizer, né, para uma dona de sex shop. E, assim, levar como que é uma brincadeira. E não é uma brincadeira, você está lidando com a saúde sexual e com todo o bem-estar íntimo de uma pessoa. Não é uma brincadeira, você não faz isso. Não, vou brincar de vender sex shop, vou brincar de trabalhar com a questão de sexualidade. Não, é muito compromisso, é muito estudo, é muita coisa que você precisa saber para transmitir isso. Então, assim, eu não vou entregar meu produto para colocar lá no cestinho no salão de beleza. Porque aquela pessoa, ela tá ali preparada para quê? Para lhe atender nos seus cabelos, na sua sobrancelha, enfim. Ela não parou para estudar se aquela composição tem canela e a pessoa é alérgica à canela. Que pepino. Eu fico pensando na questão orgasmo feminino, que é algo que me encanta, assim, falar sobre, porque tem muita gente que realmente diz que com 35, 36 nunca teve um orgasmo, não considera um orgasmo. E na utilidade dele... E eu queria muito contar isso abertamente, assim, pro mundo, porque eu acho o máximo, Ju,
Que é, às vezes eu tô lá e eu não tô produzindo também. Ai, meu Deus do céu, eu tô precisando ter um orgasmo, porque a coisa não tá andando. Aí eu me escapo pro banheiro rapidinho, ter o gelzinho, o meu sugador de clitóris e zup, né? Aí Adoro. rapidinho. E aí, eu lembro que uma vez eu tive orgasmo e te mandei mensagem. Ô, Ju, deixa eu te contar. Lembra disso? Ju, olha só, deixa eu te contar que eu tenho orgasmo. Eu deixo o filho lá embaixo jogando e subo pro banheiro. Porque às vezes a gente pensa, né, que pra usar esses produtos a gente precisa... Ah, meu Deus, tem que ter um momento secreto, pensado. Não, eu sou essa mãe que às vezes eu preciso. Tô com um pouquinho de dorzinha no corpo. Vou ter um orgasmo, entendeu? Vou me preparar pro dia, vou ter um orgasmo. E vou lá e papum, entendeu? Então... Tem a questão da gente usar com o par, claro que sim. Mas às vezes tu usa contigo rapidão e dá uma revigorada, né, amiga? Ah, é maravilhoso. E assim, eu fico extremamente feliz de que você trouxe isso abertamente, porque é importante que mulheres, tipo, você que é uma mulher que tem toda essa comunidade, tem várias mulheres que conhecem a ti, e trazer isso abertamente, porque como é bom. Depois tá lá num dia cansativo, um dia estressante, e daí você tem essa possibilidade. E pensa só o que é ser uma mulher que se permite fazer isso, sabe? Nossa. Ah, eu também adoro. Tô estressada, com muita coisa para produzir, enfim, tal. Tenho lá todos os meus vibradores, todos os géis, enfim. E isso é importante na vida da gente, sabe? É como, eu sinto, Ju, como se me desse um gás a mais de criatividade. Sim. Uhum. Porque quando vem o orgasmo, ele não vem sozinho. Ele vem com uma injeção de autoestima, né? Uhum. Ui, a gente se sente assim, o máximo. Eu não sei te explicar. Eu falo, uau, sabe? Eu sou capaz de uma coisa assim. Que legal que o meu corpo produz isso. Eu digo que o nosso corpo é parque de diversões, né? Mas não só na questão sexual, é para experimentar a vida, né? Sim. Cheiros, sabores, ouvir, olhar. Mas também faz parte do processo. Aham, isso é uma coisa que acontece, mulheres que falam, eu consigo ter um orgasmo sozinha e não consigo com a parceria. Uhum. E isso vem muito da questão, exceto questões de traumas, de abuso, enfim, nós pensamos muito nessa questão da comunicação. Tá, você consegue sozinha, então existe a possibilidade de ter. Agora é tentar explorar com a sua parceria como vocês juntos vão fazer isso. Ju, nosso tempo tá acabando. Ai, por Eu nós. falaria o dia inteiro aqui. Com certeza, tem muito assunto. Tu tem que voltar para que a gente possa seguir falando sobre isso, é muito importante. E eu quero te pedir para deixar uma mensagem final para essa mulherada maravilhosa que tá nos ouvindo agora. Minhas destemidas, conheçam seu corpo, permitam-se, sintam prazer, prazer de viver, prazer de se amar, prazer de ser quem você é. Gozem, gozem a vida, gozem muito. Obrigada, meu amor. Foi uma alegria imensa te receber aqui. Eu que agradeço, Amanda. Estou imensamente feliz assim de estar aqui com você, compartilhando todas essas trocas e tudo que a gente falou aqui, né? Espero que tenhamos a oportunidade de, em outros momentos também com outras mulheres e cada vez trazer mais mulheres para falar sobre isso e levar essa mensagem para todas. Que é muito importante. Com certeza. Você amou esse episódio tanto quanto eu? Eu espero que sim. Até o próximo. Tchau, tchau.
É disparado, um dos assuntos mais legais que a gente abordou esse ano foi a sexualidade contigo. É, né? Foi, eu achei. Bah, disparado. Porque meu Deus, como abre... Abre pra tudo. Abre pra tudo, assim, sabe? Como você estava falando ali, a questão da criatividade. Eu sou uma mulher que eu sou muito agitada, assim, sabe? E eu na questão da não